Pois bem, meus amigos, esse caso do aeroporto de Roma envolvendo Xande e seu filho tá com um enredo cada vez mais louco, digno de novela mexicana. A gente já teve Mangá do Globo, a gente teve um episódio onde rolou busca e apreensão, teve o Tofinho decretando sigilo das imagens e agora a polícia italiana resolveu se pronunciar e temos mais uma reviravolta. É claro que eu vim trazer todos os detalhes dessa treta maravilhosa para vocês no vídeo de hoje, mas nós também veremos ainda nessa edição a comemoração do PT no Dia do Livro, que assim é digna da terra de Paulo Freire. Tem uma treta interna do PL envolvendo a prefeitura de Guarulhos e de quebra a velha mídia chocade com o Lula. Adoro! Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no meu canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para as fofocas de segunda-feira. Começando aqui com a comemoração do perfil oficial do PT sobre o Dia do Livro. Eles postaram assim: Feliz Dia Nacional do Livro. Este é o Brasil que queremos e estamos reconstruindo. Aí fizeram uma arte com o Lula. Eu não sei, o Lula com esse óculos, ele me passa uma vibe meio Jô Soares. Será que é só eu? Bom, aí aqui tá o cardzinho do PT e tá escrito assim: Dia Nacional do Livro. Um Brasil que distribui... O Brasil distribui livros em vez de armas. Sensacional. O post ficou tão bom, que o PT teve que apagar, mas vocês sabem, né? O print é eterno e fica aqui o registro para os anais da República da Banânia, passando para uma treta dentro do PL, um partido que quase não tem tretas, né? Para variar, seu Valdemar Costa Neto anda fazendo muitas caquinhas. Não sei se ele não tem assessoria, se ele esquece de tomar o remédio, o que acontece com o seu Valdemar, que ele dá umas melecadas fora do pinico, mas eu fiquei sabendo dessa treta inicialmente pelo perfil do fiel escudeiro de Bolsonaro, o seu Fábio Wasgarten. Ele postou o seguinte: tem um gênio de Guarulhos que xingava e desprezava o presidente e agora quer o apoio dele para a eleição lá? É isso mesmo? Não pode ser. Ninguém faz a mínima lição de casa, ninguém pesquisa nada, não rola. Vou manobrar contra. Ele tá se referindo ao tal de Lucas Sanches, de São Paulo, ele é lá de Guarulhos. Eu fui pesquisar no perfil dele do Instagram e aí, claro, né, a primeira publicação que a gente vê ali é ele com o melhor cabo eleitoral do Brasil, que é Bolsonaro. A gente sabe que quando chega na eleição, o pessoal vira bolsonarista, quer tirar foto com o Bolsonaro, mas assim, a internet não perdoa e a gente sabe o que o senhor fez no passado, seu Lucas, inclusive. Temos imagens. Coloca aí as imagens, produção. Primeiramente fora Bolsonaro. Primeiramente fora Bolsonaro. Primeiramente fora Bolsonaro. Guarulhos está na mão de Santiago. Vamos pro Lucas, está fechado. O Lucas vai com o apoio do Bolsonaro? Ele é o candidato do Bolsonaro? Porque tem várias frentes na cidade. Agora não, mas é muita fofoca agora. Deixa começar a eleição. Bolsonaro vai trabalhar por 22. Mas dá pra ganhar o pessoal do PT em Guarulhos? Hã? Dá pra ganhar o pessoal do PT em Guarulhos? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Primeiramente fora Bolsonaro. Primeiramente fora Bolsonaro. E aí fica complicado, né? Votar num garotinho do bumbum livre que começava a falar dizendo primeiramente fora Bolsonaro. É assim, meio duvidoso, a direita já tá traumatizada e eu imagino que Guarulhos, sendo uma cidade tão grande, deve ter outros nomes por lá. Aliás, é uma queixa que eu venho fazendo desde o início do ano. Quando uma eleição acaba, começa a outra imediatamente. Quando foi decretado o resultado da eleição presidencial, o que o PL tinha que fazer é começar a formar bases
para conseguir aí eleger os nomes na municipal, né? Tanto prefeitos quanto vereadores que farão a base para a próxima eleição presidencial. Só que esse trabalho tem que ser feito com muito cuidado. Seu Valdemar não pode sair por aí falando um monte de coisas e dizendo que vai apoiar esse, aquele, sem antes ter analisado muito bem os nomes. O Valdemar já chegou até a falar que poderia apoiar a Marta Suplicy para vice-prefeitura de São Paulo. Aí é demais, né? A gente não é idiota, a gente não é só apertador de botão. Pelo menos os inscritos aqui do meu canal acompanham e costumam ali fazer uma seleção para dar o seu voto a alguém. Às vezes a gente pode errar, mas a gente tenta minimizar o erro. E pessoas que começam a falar dizendo primeiramente fora Bolsonaro com a camiseta do MBL, não sei vocês, mas eu não daria o meu precioso voto para um candidato assim. Aí temos aqui, antes de entrar no episódio do aeroporto, que é o mais importante do vídeo de hoje, a mídia chocade. Eu sei, eu preciso sempre trazer. Eu sei que vocês falam assim, é porque a mídia, porque é jogo de cena. Gente, eu preciso deixar esses momentos registrados aqui. Então, dessa vez, o Estadão tá falando, é a Renata Agostini, que publicou um artigo dizendo: Lula rasga a fantasia que nunca esteve muito disposto a vestir. Presidente não quer cortar gastos e diz que dificilmente cumprirá a meta do déficit zero em 2024, uma meta estabelecida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o aval do governo. E aí a gente sobe a hashtag eu avisei, né? O que eles esperavam de um presidente socialista? É exatamente isso, gastar bastante, botar um monte de gente lá, apadrinhados em cargos, conseguir cargos, cadeiras em conselhos importantes para pessoas que não têm a menor ideia do que estão fazendo. O que reina em um governo socialista é a incompetência, as pessoas são nomeadas pelo seu puxa-saquismo e o socialismo é assim, fora as outras coisas que acontecem, né? Petrolões, eletrolões, mensalões. E aí os jornalistas chocados, nossa, como a gente poderia imaginar que o Lula ia aumentar impostos, ia taxar as brusinhas da Shein e não ia conseguir o déficit zero, né? Só eles que estão chocados. Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios já sabia, mas eu trago aqui porque a gente tem que ter esse registro. Agora vamos fazer um breve retrospecto sobre o caso do aeroporto de Roma antes de entrar na última reviravolta que aconteceu nesse final de semana. A história toda começou no dia 14 de julho, quando, segundo o UOL, o Moraes foi hostilizado e teve o filho agredido no aeroporto de Roma. Comunista. Ok, né? Teve uma confusão lá e todo mundo queria saber das imagens. O que a gente achou estranho de início é que, assim, a mídia nem emplacou o bolsonarista agride Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma para mostrar como, né, a direita era radical e tudo mais, porque a gente estava na internet e resgatou um panfletinho de uma eleição passada onde o tal agressor, o seu Mantovani, foi apoiado pelo próprio Lula. Então não rolou de emplacar a narrativa de que ele era um bolsonarista. Logo depois, a gente teve que presenciar o Globo publicando um mangá da história, né? Fez ali uma ilustração, a agressão de Moraes. Ilustrações mostram como foi o ataque. É legal que, assim, nessas situações eles não usam assim, como pode ter sido, como supostamente foi, como segundo o relato de fulano aconteceu. Não, é como foi o ataque, foi um ataque já, né, 1 dia, 2 depois, no aeroporto de Roma, segundo o relato do ministro do STF. E aí, a gente... esse desenho eu nunca vou superar. E a gente descobriu ali que o Ricardo Salles era o filho do Alexandre de Moraes e que o agressor era o velho do Havan. Bom, brincadeiras à parte, o Globo apelou de todas as formas, né? Pegou e desenhou ali o filho do Alexandre de Moraes, que já é um homem feito como se fosse um adolescente, o Mantovani dando um bufetão na cara, que chegou a virar a cara da criança, adolescente, nessa ilustração. Passado isso, alguns dias depois, a própria Polícia Federal, aqui matéria do Jornal Nacional, fez uma operação de busca e apreensão em endereços dos suspeitos de agressão ao ministro de Moraes. Aí já começou a mudar um pouco, né? Aí já eram suspeitos de agressão, aí começou a entrar a palavrinha suposta.
Logo depois disso, a gente queria saber onde estão as imagens que irão comprovar a agressão, que irão ali mostrar como o Xande está dizendo a verdade, que ele foi realmente vítima. E essas imagens demoraram para chegar, né? A agressão aconteceu ali na primeira quinzena de julho, elas foram chegar ao Brasil somente em setembro, aqui é a matéria do G1. Caso Moraes, Ministério da Justiça recebe as imagens de aeroporto de Roma. Aí fala que no dia 14 o ministro teria sido hostilizado, a gente vai vendo a evolução de como eles contam a história, né? Como se a gente fosse idiota e não lembrasse do que aconteceu no passado, por um grupo de brasileiros no aeroporto de Roma, e aí o material será analisado pela PF, que abriu um inquérito para apurar o caso. Pois bem, ficamos aguardando, a gente queria ver as imagens, a gente queria saber o que aconteceu, quando finalmente, agora em outubro, no início de outubro, eles liberam o relatório. E a Polícia Federal indicou que o empresário parece ter batido no filho de Moraes em Roma. Bom, eles tiveram acesso ao vídeo. Dá para ver no vídeo se houve, de fato, uma agressão intencional, se foi um esbarrão. Agora, parece ter batido, é um negócio que ficou esquisito. Mas ficou tão esquisito, que Tofinho, para ajudar ali o Xande, resolveu decretar sigilo das imagens, né? Toffoli divulga inquérito sobre a confusão com Moraes em Roma, mas mantém o sigilo das imagens. A coisa começou a pegar tão mal, que a OAB Lacradori, pediu para o Tofinho derrubar o sigilo das imagens dessa confusão, mas o Tofinho não cedeu. Foi apresentado aquele relatório da PF com alguns prints do vídeo, e esse relatório cheio de incertezas. E aí a coisa gerou um embate interno dentro da Polícia Federal. Vamos agora às últimas reviravoltas do caso de sexta-feira para cá. Matéria da Veja agora do dia 27. Investigação da agressão a Moraes provoca embate interno na PF. A Polícia Federal abre um processo administrativo contra o perito que apontou desrespeito aos protocolos na apuração do caso. Vamos entender o que aconteceu. Segundo a Veja, estou lendo aqui a matéria da Veja, né? A vagueza das conclusões gerou um embate interno na Polícia Federal. Por determinação do diretor-geral do órgão, parênteses aqui, o diretor-geral da PF foi nomeado pelo Lula, né? Então, segundo este diretor-geral, a Corregedoria abriu um processo disciplinar para apurar a conduta do perito Willy Wolf Neto, presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais, APCF. Motivo: a entidade divulgou uma nota questionando o fato de a análise das imagens do aeroporto ter sido realizada por um agente, o que, além de incomum, comprometeria a qualidade e a isenção do trabalho. Abro aspas. É preocupante que procedimentos não periciais possam ser recepcionados como se fossem prova pericial, uma vez que não atendem às premissas legais como a imparcialidade, suspeição e não ter obrigatoriamente qualquer viés de confirmação que são exigidas dos peritos oficiais na natureza criminal, falou aí o presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais. Bom, o diretor da PF, né, o pessoal da PF, disse que não foi necessário um perito, né, somente neste caso, porque sempre precisa, mas enfim, não foi necessário o perito porque as imagens eram autênticas. Mas ninguém está questionando a autenticidade das imagens. O que o povo quer saber é a fofoca. Afinal de contas, bateu, não bateu, teve agressão ou não teve agressão? E a gente precisa que uma pessoa imparcial, um perito, uma pessoa qualificada, técnica, assista e dê ali o seu veredito imparcial e de forma técnica, com todos os requisitos que são exigidos. Enfim, o pobre do coitado aí do presidente da Associação dos Peritos ainda vai ter que passar por um processo administrativo. E quando a gente achou que a coisa estava se encaminhando para o final, surge a polícia italiana.
Com essa, o Xande não contava. Matéria desse final de semana, dia 28, sai na Veja. Polícia italiana embaralha caso de agressão a filho de Alexandre de Moraes. Eu acho sensacional, assim, a linguagem que eles utilizam nas manchetes. A polícia italiana embaralha ou ela desmente o que estava sendo ventilado aí como a principal hipótese de uma agressão intencional? Porque às vezes a gente pode dar um solavanco, né, na hora do calor ali da discussão e esbarrar sem ter a intenção. Isso também poderia ter acontecido, não sei, não tive acesso às imagens, mas assim, não embaralhou. Pelo que a gente vai ver aqui, foi um pouco diferente. Mas enfim, né, a revista OI, a gente não pode esperar muito. Eu já fico surpresa quando eles publicam essas matérias. Mas enfim, aí diz aqui: novo relato resume episódio a um toque leve nos óculos do filho do ministro e deve se transformar na mais nova arma da defesa no caso. Vamos ler um trechinho desta matéria. Informe do escritório da Polícia de Fronteira Aérea do aeroporto de Fiumicino, ou Fiumicino. Bom, acho que esse relatório é um pouco mais imparcial do que a PF, que é dirigida ali por indicados do Lula, pelo menos está aparecendo. Mas vamos lá. Feito a partir das imagens das câmeras de segurança do terminal, relata, porém, apenas um movimento que impactou levemente os óculos de Barsi de Moraes. Segundo o documento a que a Veja teve acesso, os italianos registraram que às 18h39, aspas, repara-se o único contato físico digno de nota ocorrido entre Roberto Mantovani e o filho da personalidade. Fecha aspas. Aí vem de novo aspas do relatório. Nessa circunstância, esse último, provavelmente exasperado pelas agressões verbais recebidas, ou seja, o filho do Alexandre de Moraes, estendia o membro superior esquerdo, passando bem perto da nuca do antagonista. Então, segundo o relatório da polícia italiana, o filho do Xande levantou ali o seu braço esquerdo e passou perto da nuca do Mantovani, que, ao mesmo tempo, fazia a ação com o braço direito. Então, pelo que a polícia italiana tá falando, parece que o filho do Xande é que tomou a iniciativa com o braço e o Mantovani meio que foi se defender e acabou encostando levemente no óculos, é isso que tá dizendo aqui, impactando levemente o óculos de Barsi de Moraes. Eita lelê, porque assim, isso aqui desmente a versão inicial. É a polícia italiana que está dizendo, pelo amor de Deus, não derrubem o meu canal, que eu tô lendo aqui o que a Veja publicou. E para finalizar esta palhaçada, quer dizer, essa história toda, aí sai essa outra matéria aqui, eu quero ver o que vocês acham. Moraes vira assistente de acusação em caso de agressão no aeroporto. Ministro foi chamado de bandido, comunista e comprado por uma família de brasileiros e pediu ao STF para auxiliar o Ministério Público no processo. E assim, uma pessoa que xinga outro, porque isso é um xingamento, né, de bandido, comunista e comprado, merece receber a Polícia Federal numa operação de busca e apreensão na sua casa? Perguntinha retórica. Vamos ler um pedacinho desse artigo. Na terça-feira, dia 27, o relator do caso, o ministro do STF, nosso querido Tofinho, autorizou que o Xande, a esposa e os 3 filhos se tornassem assistentes de acusação já nessa fase do processo. Então, tá ficando confuso. Olha só. O Xande, a esposa e os 3 filhos dele vão ser assistente de acusação. A democracia, alguém do direito, por favor, me diz aqui nos comentários. A democracia, ela funciona assim mesmo? A vítima vira assistente de acusação? É assim que é o Estado democrático de direito? Eu fico meio confusa no meio disso tudo, né? Enfim. Tofinho rejeitou as considerações da vice-procuradora-geral da República, a dona Ana Borges Coelho Santos,
que, em parecer, havia afirmado não ser possível que o magistrado se transforme em auxiliar do Ministério Público antes mesmo de o próprio MP decidir se fará ou não uma acusação formal contra os 3 suspeitos. Então não tem nem acusação formal ainda para ter, né, auxiliar de acusação. A esta altura, o processo não foi sequer oferecida a denúncia contra a família de brasileiros. Bom, vamos ver se vai ter mais alguma reviravolta. Isso tá repercutindo bastante, tá pegando muito mal para a imagem da Polícia Federal, porque até os próprios peritos falaram, tá pegando mal para a imagem do STF, para a imagem da Procuradoria, que assim ficou sem nenhuma autoridade, né? Fala as coisas e os nossos magnânimos pegam o papel e limpam ali o seu popozinho com o papel que vem da Procuradoria-Geral da República, que já não vale mais nada. O Congresso também já não vale mais nada, nem o Senado, nem a Câmara dos Deputados. E assim, não sei para onde vai. Só continuarei mantendo vocês atualizados de todas as fofocas, porque essa fofoca aqui tá interessante, cheia de reviravoltas, e eu quero saber o que vocês acharam disso tudo. Da polícia italiana ter se pronunciado e do Xande e toda a família virarem assistentes de acusação. Eu não vou comentar mais do que isso, porque senão o jurídico entra aqui e me bota de castigo. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima.